Em cada momento decisivo da história da humanidade, Deus transmitiu mensagens específicas para aquele momento. Assim ocorreu no dilúvio, no Êxodo e na primeira vinda de Cristo. Também no Apocalipse nós encontramos uma mensagem específica de Deus para os momentos finais da história do mundo. João viu uma mensagem sendo levada por 3 anjos. Uma última mensagem de salvação e de misericórdia. E a mensagem diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Todos seriam conclamados a amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Essa escolha decidirá o destino final de cada ser humano. Você é bem-vindo a esse momento de estudo do livro de Apocalipse. A mensagem de Apocalipse, capítulo 14, sobre a justiça salvadora de Cristo, irá ressoar por toda a terra, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. João viu em visão o cumprimento da promessa feita por Jesus em Mateus 24:14, quando ele disse: será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo. Em Apocalipse 14, verso 6, João viu os anjos voando, tendo o evangelho eterno para pregar a cada nação, tribo, língua e povo. Em Apocalipse 22, nós encontramos 3 declarações de Jesus de que ele voltará em breve. E sempre Apocalipse avança para um clímax em favor daqueles que escolherem a Cristo como Senhor de suas vidas. Hoje, através de nossas escolhas pessoais, nós podemos escolher estar a favor ou contra Ele. Podemos ter o nosso caráter transformado, preparando-nos para o reino de Deus. Ou podemos rejeitar a Cristo e preparar-nos para uma destruição final. O ponto central de Apocalipse, capítulo 14, é a volta, a vinda, o retorno do Filho do Homem. Filho do Homem foi um título preferencial usado por Jesus mais de 82 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos. Ele usou esse título como uma expressão de afeto para se identificar conosco. Fala-nos da humanidade de Cristo, que é Deus conosco. Ele assumiu a natureza humana e tornou-se qualificado para nos redimir, porque viveu sem pecado, venceu o pecado por nós. Ele se tornou conosco, e sendo um de nós, ele enfrentou as tentações do inimigo no grande conflito e tornou-se vencedor. Nunca pecou. Por isso, o Filho do Homem está qualificado para nos salvar. E ele voltará em glória e majestade nas nuvens dos céus. Quando Jesus ascendeu aos céus após a ressurreição, ele foi encoberto por uma nuvem, nós nos lembramos bem disso. E 2 anjos se colocaram ao lado dos apóstolos. E eles disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. O Filho do Homem que caminhou nas ruas poerentas de Nazaré, nas ruas lotadas de Jerusalém, que curou doentes nas aldeias de Israel, que pregou nas encostas do mar da Galileia, será o mesmo que virá outra vez. O Novo Testamento todo nos apresenta o quadro do Filho do Homem que há de vir, assentado no trono de sua glória, nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Todas as nações estarão diante dele. Ele reunirá os seus filhos e separará aqueles que o rejeitaram. Quando nós vamos ao livro do profeta Daniel, no capítulo 7, nós percebemos que o profeta Daniel, ele viu em visão reinos sendo estabelecidos que dominariam o mundo. E no capítulo 7, versos 13 a 14, ele diz que ele viu Cristo vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. O reino e o domínio lhe foram dados, e ele reinará para todo sempre. É impressionante que antes de mencionar a vinda de Cristo, Daniel, olhando em visão, ele viu a instalação, Daniel capítulo 7, viu
um tribunal de juízo no céu, no qual, diante dos anjos e todo o universo, o caráter de Deus é defendido e vindicado através dos registros da vida dos seus filhos, que são chamados de santos do Altíssimo. Cristo intercede por eles. Eles são vindicados como pertencentes a Ele, participantes do seu reino. No Apocalipse, ao retornar à terra, Cristo é apresentado não com uma coroa de espinhos, como sofreu na cruz, porém com uma coroa de ouro como um vencedor. Ele retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outra figura impressionante do Apocalipse é que Cristo é apresentado ao retornar nessa terra como tendo em sua mão uma foice afiada para realizar a colheita final da terra. Numa sociedade humana que foi agrícola durante milênios, Jesus utilizou linguagem de agricultura para ilustrar o crescimento da semente do Evangelho no coração das pessoas. A germinação da semente é o início da ação do Espírito Santo na mente das pessoas. O crescimento da planta, o desenvolvimento da vida cristã, e a colheita, um símbolo da segunda vinda de Jesus, o final da sua obra salvadora. Em Apocalipse 14, João viu Jesus recebendo do céu uma ordem: pegue a sua foice e comece a colher, assim lhe diz o Pai, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Concluída a obra de intercessão de Cristo no santuário celestial, todas as sementes já amadureceram. O mundo já está maduro para a vinda de Jesus. Todos os seres humanos já terão feito a sua escolha, pró ou contra Cristo. O pecado já atingiu os seus limites. O Deus de misericórdia que ofereceu-se na cruz do Calvário, concedendo graça e salvação, tem agora diante de si o momento da colheita dos seus frutos. Mas é impressionante que em Apocalipse capítulo 14, nós vemos que ele fará duas colheitas. Primeiro, a colheita dos grãos dourados, que estão prontos para serem recolhidos no celeiro de Deus. Essa colheita representa os justos que se uniram a Cristo e revelaram ao mundo o caráter de Deus em suas vidas: amor, graça e misericórdia. A segunda colheita será a colheita de cachos de uvas, prontos para serem lançados no lagar da ira de Deus. Essa colheita representa os ímpios que rejeitaram a Cristo. Aquelas pessoas que rejeitaram a ação do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Não há mais nada que a graça de Cristo possa fazer em favor delas. Assim, nós percebemos quando da vinda de Cristo dois grupos distintos quando da colheita final. O caráter de Cristo revelado por um grupo e o caráter de Satanás revelado por outro. O mal de um lado, o bem de outro. O certo de um lado, o errado de outro. Quando nós vemos a ira de Deus lançada sobre aqueles que o rejeitaram, nós percebemos que a ira de Deus no Apocalipse é a indignação de Deus contra o pecado, o afastamento, a desobediência, a rebelião. Um Deus santo, justo e perfeito não pode conviver com a presença do pecado. E assim, ao ter que destruir o pecado, ele terá que destruir também o pecador. Porque o pecador escolheu viver afastado de Deus, em oposição a Deus, em oposição à fonte da vida, escolhendo então a morte como seu destino. A ira de Deus será a recompensa para aqueles que se afastaram dele, que se uniram ao pecado. Deus é um Deus de amor, de graça e justiça, que quer realmente salvar a todos. Morreu por todos na cruz do Calvário. Envia uma última mensagem de salvação e de vida para todos os habitantes da terra. Assim, a grande mensagem do Apocalipse é que um Jesus vitorioso voltará para buscar todos aqueles que o aceitarem. Quando ele destruir o pecado, quando destruir Satanás, fizer novas todas as coisas, ele recolherá todos aqueles que o amaram e o serviram.
Enfim, essa lição trouxe algumas perguntas à nossa mente. Que sementes existem em nossa mente? São as graças semeadas pelo Espírito Santo? Ou são orgulho e vaidade? Que fruto essas sementes em nossa mente produzirão? Que você e eu permitamos que o Espírito Santo de Deus nos transforme a imagem e a semelhança do caráter de Jesus, para que sejamos salvos por sua graça e santificados por ele, a fim de que sejamos escolhidos para o seu reino quando ele retornar a essa terra. Lembremos, Jesus conhece nossas lutas, nossas tentações. E ele promete também conceder-nos poder para sermos vitoriosos contra o pecado. Ele nos promete vencermos com ele, por ele, pelo poder dele, o grande conflito. Que o Senhor nos bendiga e nos abençoe para que essa seja a sua e a minha experiência nessa vida.